que você acha que foi o seu diferencial? Porque você também deve conhecer, às vezes no seu segmento ou em outro segmento, sempre tem alguém, às vezes, um amigo próximo, alguém que a gente conhece, um familiar, ou em qualquer coisa que você fala assim, cara, ele é bom, mas o que te fez e você trazer pra turma e além, assim, sabe? Eu vou tentar desenhar isso da melhor forma que eu enxergo possível. Primeira coisa, né? Porque o médico tem que ser um bom vendedor, não tem que ser também, velho? Eu vou te explicar como eu descobri isso, mas aí eu tenho que te falar... Pode falar que sim. Ai, e eu quero justificar isso pra você. Sim. Daquilo que a gente tem na medicina, tá? Porque isso é muito importante, né? A medicina não é um commodity, que nem eu falei pra você. Total. Então, em primeiro lugar, foda é minha mãe, eu sou fodinha. Aí, meu pai é fodão. Gostei. Mas meu primeiro diferencial chama Roberta Carbonari. Ela é uma pessoa que o dia que vocês sentarem aqui, aí vocês vão fazer um podcast de 300 horas, legal, com certeza. E ela me fala uma coisa importante, né? Porque teve uma época que muitos médicos falavam assim, esse Paulo Nunes é um marqueteiro. E isso, cara, me doía, porque eu não vendia nada, eu informava as pessoas que não podiam passar comigo porque não tinha oportunidade ou condição ou espaço ou qualquer outra coisa assim, elas pelo menos deixavam de fazer uma cagada pra fazer uma coisa certa. E o desgraçado que falava isso não fazia porra nenhuma. Justo. E aí ela virou pra mim e falou assim, por que você tá bravo te chamando de marqueteiro? Isso é um elogio. Eu acho elogio total. Ela virou pra mim e falou assim, Paulo, marketing não é um xingamento, o marketing é fundamental. O marketing fez a igreja católica, o marketing fez a igreja muçulmana, o marketing fez todas as religiões, o marketing fez a gente entender que a gente precisasse de um governo, o marketing fez a gente entender que a gente precisasse viver em sociedade. É o marketing, a forma que você se apresenta. E você vender uma coisa não é pecado, Paulo. Não é assim. Então a primeira coisa... chama Roberta Carbonari. Segunda coisa, são 3 coisas que eu vi o Mário Sérgio Cortella falando, né? Um beijo pro professor Mário. Beijo pro professor Mário. Né? Ele, o Leandro Carnal, tem muitas coisas que eu olho pontualmente que eu falo, puta, isso tinha que ensinar na faculdade de medicina, né? Então, o que eu fiz? Né? De uma forma muito humilde, né? Porque eu não tive o Mauro Sérgio Cortella para me falar isso. Sim. E né? muita coisa por tentativa e erro também, testando, validando, descobrindo. Eu sempre dividi o conhecimento que eu tinha, desde aluno de medicina. Então eu tinha um blog que chamava Performance com Saúde. Depois eu tive um Orkut. Depois eu tive Facebook. Depois o Instagram. Né? E hoje eu tenho o Twitter, mas o Twitter eu só faço para arrumar rola, não faço para nada sério. Né? Se você for me ver no Twitter, eu sempre mando uma pergunta para criar uma encrenca nervosa. Assim. Que é a rede social do questionamento, né? De você indagar, questionar, provocar as pessoas a pensarem, né? Eu fiz umas perguntas... Maria, não pode nem falar as coisas que eu pergunto no Twitter, porque eu falo umas coisas terríveis, cara. Então você vem gerando valor já há muito tempo. E esse negócio, sim, a gente tá falando de eu estar na faculdade 2002, 2001, né? Eu escrevo nesse blog. E o que eu vi o Cortella falando? Que uma das características de você buscar o sucesso é você ter generosidade mental. Divida o que você sabe. Sim. Segunda coisa, é o que você falou, coerência ética. Haja da forma que você recomenda para as pessoas. E aí vem a terceira coisa, que aí eu vou te contar o que é estratégia, que se chama humildade intelectual. Eu sempre aprendo com qualquer pessoa que eu posso. E eu sempre elevo e relembro dessas pessoas. Eu não me levanto, Caio. Eu levanto outras pessoas. E elas, para subirem, me levam junto. Uau. É isso que é o pulo do gato. A gente tem hoje uma característica mesquinha das pessoas que elas gastam tempo falando mal umas das outras. Criando problema, sabe? Mesmo criando problema para vender solução. Gente, isso não atrai ninguém, isso é feio. Procura gente boa para você se associar, para você aprender, para você crescer. Fala bem dessas pessoas, fala o que você aprendeu. É mais importante você ter essa humildade intelectual do que você ter, por exemplo, generosidade mental, porque tá cheio de gente querendo falar do que não entende e falando abobrinha, quando podia estar falando de gente que entende muito, mas não tem espaço, e não tá.
Então, sabe, meus amigos que são médicos, meus professores, as pessoas que eu dei aula. Você sabe o que eu falo para meus alunos no Interligas? Para 16 mil moleques, eu falo, ó, vocês têm a obrigação, não é de chegar onde eu tô, é de me passar. É verdade. Vocês têm que entender que a via do progresso, ela é uma via de superação. Eu trabalhei tudo isso para vocês não terem que começar do zero, para vocês começarem de mim. Eu sou o degrau, cara. Então, se você com a sua idade, que eu tenho hoje, né, quando você tiver a minha idade, você não for 10 vezes melhor do que eu, não é mal para você. Mas eu vou sentir que eu falhei. Uhum. Então, por favor, me supere. Vai para um lugar que eu tenha que assistir a sua aula e prestando atenção. Agora, do mesmo jeito, eu lembro dos meus professores. Por quê? Pode ser que algumas coisas eu tenha estudado mais profundamente que eles. Uhum. Só que são pessoas extremamente generosas, Caio. E com certeza, eu nunca vou conseguir superar eles como pessoas. Sim. Então eles são, para mim, gigantes, cara. Que... De repente, cara, eu me vi andando ombro a ombro. A importância de ter mentores, né, cara? E assim, aquilo pesa e te traz uma responsabilidade boa, porque você olha não só para aquilo que você tem, mas você olha porque você construiu. Isso é uma coisa muito maior. Sabe? Aquilo que é o patrimônio intelectual que ninguém te tira. Uhum. Sabe? O americano ele tem uma forma bonita de falar isso, né? O que você se formou, né? A faculdade que você fez. Sua alma mater, ele chama. Né? Sua primeira alma. E por quê? Porque a tua formação ninguém rouba, ninguém suja, ninguém... Nada, aquilo é seu, cara. Aquilo é a sua alma, aquilo é quem você é. Teu conhecimento é o maior porto seguro, né? Exato. Em cima dele você pode reconstruir a sua vida, ninguém tira ele de você. Isso, puta, isso é muito forte. E, cara, muito forte isso que você falou. E desde a da pergunta primária, o que você fez para ter um estado... E já deu para ver esse auto... E quando você se importa de maneira genuína e você gera valor na frente, porque às vezes eu conheço quantos profissionais que às vezes têm medo de meio que de contar tudo que sabem, porque eu falo assim, poxa, se eu contar tudo que sabes... Não me sobra nada, né? Não me sobra nada. Será que as pessoas vão querer os meus... Não, isso é síndrome do impostor, Caio. Isso não daí... tem muito, cara, não tem muito. Isso daí... O que é isso daí? Mas eu te são aqueles que explico estão isso. sempre criticando, né? Sabe, Fabi, eu olho isso de uma forma... Eu prefiro olhar de uma outra ótica, né? Então, dois psicólogos muito inteligentes, Dunning e Kruger, em 1999, eles quiseram estudar o que era a curva do aprendizado. E quiseram estudar mais ainda o que era a noção do conhecimento. E o que eles fizeram? Eles pegaram 4 grupos, perguntaram para esses 4 grupos o quanto eles sabiam de um determinado assunto. E aí eles fizeram uma prova para esses 4 grupos. O que eles descobriram? Que quanto menos a pessoa conhecia o assunto, mais ela achava que ela conhecia. Caraca! Só que isso, né, você olha essa ponta da curva, né? Ou seja, o cara que era o mais ignorante era o que achava, isso daí eu sei, 80%, 90%. E é o que tá mais cheio aí fora, né, cara? Exato. Nossa, que loucura. Isso agora, existe o cara que tá na outra ponta, que é o cara que sabe demais. Isso é o corolário do que é o que a gente chama efeito Dunning-Kruger. O cara que sabe muito, ele sabe tanto aquilo que para ele aquilo é básico. Então ele olha para você e fala assim, mas isso ela sabe. É aquele professor de faculdade que dava aquela aula terrível de didática. Por quê? Porque ele achava que a gente sabia aquilo e que aquilo era uma coisa extremamente fácil. E a gente não fazia ideia daquela merda de cátion, ânion, porque passa pela barreira. Falou, tio, eu acabei de sair de química, geografia, matemática, estudos sociais, OSPB. Você tá falando para mim de biofísica, mano. A membrana da pele do sapo, eu te odeio com força, porque você está falando isso para mim, que eu não consigo pegar na primeira aula que eu vejo. Né? E isso é importante. E por que eu falo isso para você? A gente tem uma realidade. Abriu-se muitas faculdades de medicina, mas não se abriram vagas de residência. Fabi, Caio, isso é um crime com os médicos. Você pega o cara, bota para estudar 6 anos e depois você nega a ele a possibilidade dele se tornar um especialista, que é o que ele mais quer. Uhum. E esses caras que não conseguiram fazer a residência falam, mas eles são piores que os outros. Não são. Porra, quando eu fui fazer a prova de ortopedia, a gente tinha 3 vagas. 3. Tinham 20 caras da minha sala que queriam fazer ortopedia.
Você acha que qualquer um desses um era melhor que o outro? Porra, a gente entrou junto na faculdade de medicina, a gente passou junto pelos estágios, a gente foi aprovado junto em todos. Você vai falar que um é melhor que o outro, um é pior que o outro? Não é. E aí? E falta médico. Como que faz? Falta especialista. Sim. Não tem vaga de residência para esses caras. E o que aconteceu? Esses caras, eles foram tomar o caminho mais difícil. Porque todo mundo que é especialista fala, eu fiz o caminho difícil. O caminho de quem quer trabalhar é difícil de qualquer jeito, Caio. Se ele é tradicional ou não, ele será difícil. E o cara que vai estudar por conta própria um determinado assunto, ele vai passar muito apuro, porque não tem ninguém para falar para ele para onde ele vai. Essa galera é esforçada. E muitas vezes essa galera, além de tudo, tem boa vontade. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acabam se calando, ou acabam se fechando, ou acabam caindo numa noção de marketing que tá errado. Por quê? Porque o cara fala assim, putz, eu não posso falar isso porque eu não sou uma autoridade, então eu vou fazer um TikTok bonitinho. E aí o cara que tem a formação clássica, ele olha para esse médico e ele olha como um médico de menor valor. Eu sou contra isso. Porra, se é bom, dá a mão para quem você acha que não é. Ajuda esse cara a chegar no seu patamar, em vez de ficar criticando. Animal. Porque é assim, isso é ser colega, cara. Ajuda a melhorar a categoria, né? Exato, é isso que é ser colega. Você não é uma loja de venda de imóvel em São Caetano, São Bernardo. Porra! Lida com a medicina decentemente. Eu te falo com isso e eu posso falar, eu tenho 2 RQE, você olha, você entra lá no CRM, eu tenho um registro de 2 especialidades, medicina esportiva e ortopedia, fiz prova, sou especialista nesse negócio. E eu quero ajudar quem está fazendo isso, por quê? Porque eu enxergo que essa gente tem valor, sabe? E assim, o pior lugar para você colocar é num pedestal. Sabe por quê? Porque quando você está em cima dele, ninguém pode te ajudar. É verdade. Exato. E todo mundo tem dor de barriga, Caio. É verdade. E quando você se acha foda, que você fica valente na tua medicina, você começa a se arriscar. Sim. Tudo bem que você se arrisca pelo seu paciente. Agora, lembra que eu te falei? Remédio tem efeito colateral. Doença tem revés. A fisiologia do paciente não lê o livro para saber como que ela tem que se curar. Ela é o paciente. Você depende até do divino para essa pessoa melhorar. E um dia esse cara, ele vai ter um problema. E aí, meu amigo, quem que vai ajudar o cara que está no pedestal? Ninguém. E é o que eu te falei. Se você anda junto com as pessoas, você até pode ser o líder delas, mas ninguém está longe de você. Se você se coloca como chefe, como que manda, você não está mais junto dessa galera. Né? Exatamente. E aí você não está mais junto da galera. E o chefe, uma coisa você sabe, é o cara que todo mundo quer pegar. Porque eu nunca vi ninguém falar bem, pô, meu chefe é legal. Eu adoro meu chefe, eu queria que ele fosse jantar na minha casa para eu dar veneno para ele, alguma coisa do gênero, assim, sabe? Então tem isso, que eu acho que a medicina precisa, né, a gente precisa ter mais generosidade. Eu acho que existe a necessidade de programas de governo para aumentar a vaga de residência. Você quer ter mais médico? Que ótimo! Fico feliz, mas cria vaga de residência para essa galera. Não faz o cara se matar para conseguir fazer um negócio, ou então fadar a vida dele a ser sempre um cara que não pode dizer que tem uma especialidade nisto ou aquilo, que é a vocação dele, cara.